Aí, foi. Então, hoje a aula é sobre precificação dos serviços de gestão de tráfego. O Matheus está aqui comigo para a gente conversar sobre esse assunto, que é uma das maiores dores do gestor de tráfego, né? O gestor de tráfego, ele geralmente sabe apertar os botões, né? Sabe o que é Facebook Ads e Google Ads, mas ele não sabe como precificar o valor, qual é o valor que ele tem. Então, a aula de hoje é justamente para isso, para a gente desmistificar toda a questão de gestão de tráfego, qual é o valor máximo, qual é o valor mínimo, existe, né, esse valor máximo, o valor mínimo, e eu tenho certeza que é a maior dificuldade. Então, se tu está aqui, né, comigo nesse vídeo, com certeza é uma das tuas dores. Então, o que eu pensei aqui que a gente... O que geralmente o Matheus e o Danilo aqui estão esperando, né, que estão na aula comigo aqui ao vivo, estão esperando em relação ao que eu vou te dizer. Vocês querem uma tabela de preço para poderem usar, certo? Sim. O que vocês estão esperando é isso aqui, né? Que eu mostre para vocês essa tabela aqui. Espera aí que eu vou compartilhar. Eu esqueci de compartilhar minha tela. Espera aí que eu vou compartilhar. Vocês estão na expectativa que eu mostre essa tabela? Tá conseguindo ver? Sim. Tá. Isso daqui, inclusive, é o que a maioria dos gestores de tráfego praticam, né, em questão de valor, em questão de escala. É uma base, né? Uma base que a gente tem um norte para a gente trabalhar. Só que pode variar muito, né? E o que dita a precificação de um gestor de tráfego? O que dita a precificação do gestor de tráfego é o gestor de tráfego. É quanto custa a tua hora de trabalho. E aí é a parte aí que todo mundo fica, pô, Dani, tá, mas quanto é que custa a minha hora de trabalho? E eu sei, porque eu sou gestora de tráfego também, então também foi a minha maior dor quando eu comecei a trabalhar como gestora de tráfego, principalmente quando eu comecei a ter clientes, captar clientes, e eu não sabia nem qual preço que eu dava para a pessoa, né? E eu tinha esse bloqueio, pô, se eu cobrar muito caro, a pessoa não vai fechar comigo. E eu ficava naquele anseio, né? Pô, quanto é que eu tenho que cobrar para a pessoa fechar comigo? E aí a gente também entra num outro canal, né? Qual é o meu cliente ideal? Qual o cliente ideal para eu conseguir fechar? Que nem todo cliente vai fechar contigo e nem todo cliente você quer que feche, porque não é o teu cliente ideal. Mas isso é assunto para outra aula. Mas o que eu quero te dizer aqui é em relação à precificação. Então, o que tu tem que pensar? A primeira coisa, como precificar o teu valor. Então, por exemplo, primeira coisa que tu tem que ter em mente, né, é qual o teu valor, ora, e como é que tu vai fazer para calcular o teu valor alto. O que eu geralmente faço, e eu fiz, né, quando eu iniciei como gestora de tráfego. Eu peguei todas as minhas contas do mês, exatamente isso que vocês estão pensando, eu peguei todas as minhas contas de mês, qual é o meu custo fixo hoje? Vamos supor que o meu custo fixo fosse R$2.000. O que é o custo fixo? É pagar um aluguel, é pagar um mercado, é pagar luz. A gente tem que partir de algo. Então, a gente pega o meu custo fixo, vamos supor, né, R$2.000. Quantas horas por dia? Eu vou puxar a calculadora aqui, porque, né, não sou boa com números. Quantas horas por dia eu quero trabalhar como gestora de tráfego? Vamos supor que eu queira trabalhar 8 horas por dia. 5 dias por semana, 5 vezes por semana, 8 horas por dia. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar 8 horas por dia, vezes 5, vão dar 40 horas semanais. Vezes 4, que são 4 semanas. Dá 160 horas por dia. Então, o que eu vou botar aqui? Deixa eu botar aqui. Vamos supor que eu quero trabalhar 8 horas por dia, 5 vezes por semana. O que eu estou falando para vocês? Vocês têm que se entender, os gestores de tráfego, eles têm que entender que vocês não são funcionários, vocês não são, principalmente quem trabalha como autônomo, né? Vocês precisam entender, deixa eu aceitar aqui.
Vocês precisam entender que vocês são a sua própria empresa. Então, vocês precisam definir quantas horas vocês vão trabalhar, quantas vezes por semana vocês querem trabalhar, e aí, sim, conseguir trabalhar com isso. Então, por exemplo, aqui. Então, deixa eu botar 8 vezes 5, né? 8 vezes 5, que vai dar 8 vezes 5, que dá 40, né? Que vai dar 40 horas semanais. Aí eu vou pegar essas 40 horas semanais e vou multiplicar por 4 semanas, que geralmente tem um mês. Né? Vezes 4, vão dar 160 horas. Aí o que eu vou pegar? Vou pegar os R$2.000, e aí eu vou dividir pelas 160 horas. Então, eu vou pegar 2.000 dividido por 160, R$12,50. Essa seria a hora trabalho de quem tem um custo de um custo de vida de R$2.000, para te conseguir suprir a tua necessidade neste mês. Tu tem o teu valor hora de R$12,50. E aí tu consegue perceber e começa a trabalhar melhor a tua precificação. Por exemplo, lógico, né, não vamos se enlouquecer. Por exemplo, um cliente que demanda, por exemplo, 8 horas por mês de trabalho. Eu vou pegar 12,50 vezes 8, vai dar R$100, tá? Aí o que tu vai entender? Pô, R$100 é muito barato para um cliente. Então, para ele se pagar, tu tem que partir de R$100 no mínimo para conseguir fazer um gestor de tráfego, que é muito barato, tá? Mas isso aí tu vai entender a tua hora de trabalho. Geralmente tu consegue trabalhar com valores muito maiores, né? Mas para te precificar a tua hora de trabalho, para te entender, pô, um cliente demanda de mim 20 horas semanais 20 horas mensais para eu conseguir trabalhar com ele. Então, é 12,50 vezes, vou botar umas 20 horas, 250. É um valor super baixo. Mas por quê? A gente partiu de um princípio. Isso é a realidade de quem está começando, quem não sabe nem como precificar. Para vocês partirem de um princípio. Bom, para eu conseguir, por exemplo, R$12, e aí eu conseguir suprir a necessidade desses clientes, eu teria que ter aí, no mínimo, né? Pode ser 4 clientes de R$500, que vai dar os R$2.000. Então, vocês vão encaixando com isso, porque o que a gente precisa entender? Qual é a tua hora de trabalho? Muitas vezes, por exemplo, um cliente pede para instalar um pixel, seja para fazer alguma análise de campanha, vocês já sabem qual é a hora de trabalho de vocês. Por exemplo, essa aqui é muito baixa a hora de trabalho. Então, tem clientes, por exemplo, que a tua hora de trabalho é de R$100, porque é um conteúdo mais complexo. Mas vocês precisam partir de um princípio para, a partir daí, conseguir entender a hora de trabalho de vocês. Alguma dúvida? Fala, Matheus. Ainda não. Não? Tá Beleza. tranquilo. Então, é só para vocês partirem de um princípio. R$12,50 é muito, muito, muito barato a hora de trabalho de um gestor de tráfego. Porém, é a hora de trabalho. E aí, um dos pontos e um dos pilares que eu entendo também de questão de gestão de tráfego, isso aqui é só para vocês entenderem como vocês, né, verificam a hora de trabalho. Mas, lógico, o valor que vocês têm é, por exemplo, Dani, minha hora de trabalho é R$50. Eu não trabalho por menos de R$50 a hora de trabalho. Ótimo! Pô, um cliente que é um comércio local, no mínimo, aí uns R$300, R$400 você tem que cobrar. Isso para quem está iniciando. Aí, né, um dos segredos, né, dessa precificação é justamente a gente entender o nosso valor, né? O quanto que a gente vai conseguir trazer de resultado para esses clientes. Eu acho muito, 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 muito pouco, R$12,50 uma hora de trabalho. Mas por quê? Por que eu acho pouco? Porque eu já venho de uma trajetória que eu já investi muito na minha carreira, eu já participei de muito evento, eu já participei de muito curso. Então, eu venho de uma bagagem muito grande que talvez R$12,50 não pagaria tudo o que eu investi.
e o que eu espero trazer de retorno com o meu trabalho. Então, o que a gente percebe a partir daí? Qual é a valorização de ti como gestor de tráfego? A partir daí, vocês conseguirem fazer essa precificação. E aí, eu quero convidar vocês para fazer uma espécie de talvez dinâmica, o pensamento é quanto vocês entendem que vocês valem. Isso em relação à gestão de tráfego. Por quê? Se vocês não entenderem, vocês não souberem qual é a hora de trabalho de vocês, qual é o valor e quanto vocês vão gerar de resultado para o cliente, independente se vocês enviam uma proposta de 500, de 1.500, de 2.000 reais, se tu não acredita que o teu trabalho valha isso, é lógico que o teu cliente não vai conseguir acreditar na tua proposta. Então, é muito importante que vocês acreditem no trabalho de vocês e que façam essa reflexão. Quanto vale a minha hora? Quanto vale o meu trabalho? Né? A gente vê aí no mercado gente falando sobre gestão de tráfego, gerando resultado a partir, sei lá, 10, 15, 20k de FII mensal. Nossa, parece tão distante, muitas vezes, da nossa realidade, né? Mas é possível, se tem gente cobrando, tem gente pagando. Então, a partir do momento que tu acredita em ti, acredita que a tua entrega de resultado vai suprir, sim, a necessidade do teu cliente, tu tem que entregar e pegar e colocar realmente o preço que tu vale. Inicialmente, quando eu comecei com a gestão de tráfego, eu morria de medo de apresentar, né, uma proposta, inclusive de botar valores muito altos. Minha primeira proposta foi em 2020. Eu nem tinha portfólio, nada na época. Eu trabalhava como... Vamos aqui. Secou minha garganta. Saúde. Obrigada. Na época, eu trabalhava numa agência de publicidade, não tinha portfólio, trabalhava como CLT. Foi a primeira vez, inclusive, que eu apresentei um portfólio meu, que eu apresentei um orçamento. Estava morrendo de medo. E na época eu cobrei R$1.000, que era só geração de lead para uma instituição que captava leads de pessoas com doença, se eu não me engano era psoríase a doença, e era um mapeamento de casos da doença. E eu cobrei R$1.000. E eu fiz a proposta, que na verdade era um escopo de branding, mas a estrutura, né, da campanha era de branding, mas a campanha de geração de lead, né, que era uma campanha de conversão. Eu tive que instalar Pix, eu solicitei várias alterações na página para o desenvolvedor, que era algo que eu dominava. E eu morri de medo, eu entreguei, eu achei, nossa, nem vão querer fechar, capaz que vão querer fechar. E sim, eles fecharam, ficaram comigo 1 ano e meio. E, cara, eu simplesmente botei a cara e disse, o meu trabalho vale, porque eu acreditei no meu trabalho. Eu já trabalhava em agência, então eu já tinha um conhecimento técnico, então eu sabia que se eu investisse X valor, eu conseguiria sim entregar o resultado, porque eu já tinha esse escopo de trabalho. E aí eles ficaram comigo 1 ano e meio, eles saíram justamente porque eles não tinham uma estrutura interna para fazer a captação do lead, né, internamente e tal, mas foi questões muito mais externas do que internas. Mas foi um trabalho muito legal que eu fiz com eles, fiz um mapeamento de lead mesmo no nível Brasil e foi muito legal. Então, a primeira coisa, quando a gente faz a questão de precificação do nosso serviço, é a gente acreditar quanto a gente vale. Porque se tu não conseguir acreditar quanto tu vale, outra pessoa não vai conseguir acreditar. E aí um outro ponto, né, que é a crença financeira nossa, né? De, não vale, as pessoas... às vezes a gente também coloca outro ponto, que o cliente não tem dinheiro, né? Uma crença do cliente pobre. Deixa eu botar aqui. O cliente pobre. A gente sempre acha que o cliente não tem dinheiro, que ele vai achar muito caro o teu produto, que é muito caro o teu serviço e que não vai... Não, isso aqui é totalmente uma crença, assim, de que se o cara é um empresário e que ele quer trazer resultado, porque o que é o papel do gestor de tráfego? É trazer mais resultado, é escalar o negócio da pessoa.
Então, tu não tá ali para tirar, né, não tá querendo tirar dinheiro dele, tipo, só por tirar. Tu vai lá, tu vai trazer resultado. E aí, uma das frases que eu mais gosto é: gestor de tráfego não pode ser despesa. Porque a partir do momento que tu envia um orçamento para o cliente, tu senta para conversar com o cliente e intuitivamente tu acredita que vai ser uma despesa e não um investimento para aquele negócio, o cliente não vai fechar. Então, tu tem que te posicionar, e é um outro ponto, né, da precificação, né, que vem também do posicionamento de ti como gestor de tráfego, é dizer que tu não é uma despesa, e sim um investimento para o negócio da pessoa. E são alguns argumentos que é a parte da negociação, que é extremamente importante na precificação. Então, se a pessoa não vê valor para ti, não valor monetário, mas valor realmente no teu trabalho, é muito difícil, né, dela fechar. Então, a gente sempre tem que trazer algumas crenças, tirar essas crenças do cliente pobre, né, do gestor de tráfego que é despesa, mais uma despesa, gerando negócio para a pessoa, porque não é. Na verdade, a gente o nosso papel é gerar resultado. E aí, gerando resultado, a gente consegue trabalhar e alcançar melhores performances para o cliente, né? Vou adicionar aqui mais um. Deixa eu ver aqui o que está aqui no meu... Alguma dúvida, pessoal, em relação à precificação? Eu tenho. Pode falar. Isso a gente falando de negócio local e também eu entendi sobre, assim, mas no e-commerce, como funciona a gente precificar para e-commerce em questão de comissão? Então, aí é um outro patamar aí que a gente está trabalhando. Negócio local, a gente consegue escalar 500, 600. Eu já trabalhei com negócio local de 1.000, 1.500, 2.000 reais. Inclusive, tem um colega meu, gestor de tráfego, que é uma clínica, parece que é odontológica. Odontologia, tem bastante gente que tem cliente de odontologia aqui, né? E ele botou o FII mensal dele é de 2.000. E está gerando resultado. Lógico que ele já tem um conhecimento no mercado, mas é um negócio local. Então, esses valores aqui é para a gente partir do princípio de que pode ser, mas dependendo da forma que tu for gerar valor para o teu cliente, com certeza tu consegue escalar muito mais. Em relação ao e-commerce, é muito complexo. Eu já trabalhei com e-commerces que eu tinha um FII mensal alto, então aqui a gente botou 1.200, mas pode botar mais valores, um valor mais alto, agregando mais valor ao teu serviço. E tem a possibilidade de trabalhar com um fixo mais uma porcentagem em cima das vendas geradas através da plataforma. As negociações que eu geralmente faço é um valor fixo. Geralmente, esse valor fixo é bem menor do que um valor fixo apenas, né, somente o valor fixo, até para balancear, porque o que a gente tem acordado com esse cliente é que os dois precisam ganhar. A partir do momento que tu quer ganhar um fixo, mas, tipo, o teu valor fixo tá super alto e o teu valor para ganhar em cima do produto dele também tá alto, o próprio empresário vai dizer que não faz sentido para ele, porque tu não tá se colocando na negociação. Agora, uma forma inteligente da gente negociar um e-commerce é propor, né, para o cliente dizer assim, botar um fixo bem menor, bem mais baixinho, e colocar uma porcentagem em cima desse e-commerce, somente a partir de quando tu chegar a um ROI X. Por quê? Quando o ROI, por exemplo, bater 3, 4, tu começa a ganhar comissão em cima daquele valor. Porque tu começa a mostrar para o cliente que tu está disposto a estar enxergando o negócio dele como um investimento para ti também ganhar. Então, a partir do momento que tu não se coloca como na zona de perigo ali, de tanto faz para ti se ganhar ou não ganhar, fica confortável para ti. A partir do momento que tu se desafia a performar melhor, a entregar melhor,
o próprio empresário vai dizer, poxa, esse cara aí tem um diferencial, né? Ele vai querer entregar o melhor resultado para ele conseguir ganhar comissão, porque se ele não chegar no ROI X ali, que vocês têm esse alinhamento, ele vai ganhar um FII mensal bem pequenininho e não vai chegar nessa porcentagem. Esse tipo de negociação é muito para quem se garante muito num e-commerce ou qualquer outro tipo de produto. No infoproduto também isso acontece muitas vezes, na maioria das vezes, que é onde a gente consegue ganhar, consegue escalar, mas tu precisa se garantir, né? Se é o teu primeiro cliente como e-commerce, não sugiro fazer esse tipo de negociação. Faz um FII mensal fixo ali e vai ganhando experiência. Da mesma forma, infoproduto, né? Gestor de tráfego, muitas vezes, né, quer crescer o olho de ganhar, eu vou ganhar em comissão, e aí eu vou conseguir escalar e ganhar muito dinheiro e não sei o quê. Só que a partir do momento que tu não consegue entregar resultado, tu não vai conseguir escalar. Então, às vezes, e até acaba se queimando, né? Se é um cliente que tem uma esteira de produtos grande e tu quiser ali, talvez, ser um tubarão em cima dele de querer pegar o produto e fazer negociações mirabolantes com ele, muito provável que ele não vá fazer um segundo produto contigo. Então, é sempre ter muita firmeza quanto à negociação, né? Não crescer o olho em cima das porcentagens, né? As porcentagens muito exorbitantes, 20, 30, 40% às vezes do negócio da pessoa, não é tão atrativo para o empresário, né? Como um infoprodutor lá, só se tu vai se tornar sócio daquele infoproduto. Aí faz muito sentido tu ter uma negociação quase 50-50, né? 50-50. Aí faz sentido. Agora, se tu é só um gestor de tráfego que está gerando resultado, não faz sentido nenhum tu ganhar porcentagens tão altas em cima de um produto. Né? Por isso que tem que estar um alinhamento bem alinhado em relação a isso, porque às vezes o cliente se torna, né, ele se sente intimidado contigo em relação a esse tipo de posicionamento. Então, eu indico que quem está começando aí no mercado, quem está querendo entender, inicialmente faz fixo, né? Essa resolutiva mais fixa, para te conseguir ganhar e escalar. Quando tu começar a ter um nível intermediário avançado, aí tu começa a ganhar comissão, né? Aí começa a trabalhar comissões, trabalha em cima de ROI, infoproduto e negócio e-commerce, em cima de ROI, essa negociação, né? O cliente não vai querer fazer uma negociação contigo só em cima do valor ali gerado dentro da plataforma de compra, né? Tu tem que fazer algum sentido para ele. Ele tem que também se sentir seguro com essa negociação, né? Sempre a gente tem que se colocar através do outro cliente, né? Então, basicamente, é mais ou menos dessa forma. Então, aqui no e-commerce, é geralmente comissão, que é a métrica mais importante. E aqui também, de infoproduto também. Aí, em questão de comissão, quanto é a variação de comissão que a gente pode pedir? Isso varia muito. Eu já pedi de infoproduto 5%, tem uns que a gente consegue chegar até 10%, mas depende muito da negociação que você for fazer, depende muito da relação que tu tem com esse cliente, e também depende do que tu for fazer. Então, cada negociação que vocês fizerem é uma precificação diferente. Então, se é um cliente que já está em toda a estratégia pronta, tu só vai executar, a precificação diferente. No caso, por exemplo, o cliente já tem toda a estratégia montada, tu só vai lá e subir as campanhas e otimizar as campanhas no período de lançamento. Tua precificação ali não vai ganhar em cima de comissão, talvez tu vai ganhar, talvez o cliente não vai querer em cima de comissão, tu vai fazer um FII mensal ali, um fixo para ele, e é isso aí. E-commerce, mesma coisa, a gente consegue trabalhar em cima disso e aí trazer isso para dentro da negociação. Lógico, vocês perceberam que, principalmente quando a gente ganha comissão aqui, vocês precisam mostrar muito resultado para conseguir ganhar comissão, que aí é um pulo a mais, né? Sair do estágio de gestor de tráfego iniciante ali, perdido no início da gestão de tráfego, para a gente escalar como profissional realmente. Então, é assim que a gente ganha dinheiro. É pular, dar um upgrade e conseguir captar clientes dessa forma. Respondida a pergunta, Matheus, eu falei, não abri para te falar de novo. Não, tá super respondido. Respondeu demais. Guilherme,
Ah, que bom que eu te respondi. Guilherme, qual a sua dúvida? Eu fiquei com dúvida se dá para cobrar por campanha em vez de ser por mês. Será que dá para cobrar por campanha? Eu não sugiro cobrar por campanha. Eu já cobrei por campanha. Só que, o que acontece? Eu levanto a bandeira que gestor de tráfego, ele não é apenas um apertador de botão. A gente precisa, isso está dentro, eu vou botar aqui. Não aperta só botão. Gestor de tráfego, eu acho que gestor de tráfego tem que vender estratégia. A partir do momento que tu vende uma campanhazinha só, talvez tu não vai conseguir suprir a necessidade desse cliente. Porque vocês sabem do funil de vendas, né? Então, a gente precisa primeiro entrar para o funil de vendas inicial, o primeiro estágio, que é a pessoa te conhecer, depois o meio do funil, que é a pessoa interagir, e lá no final é a pessoa comprar de ti. Então, é o funil do marketing que a gente traz para a gestão de tráfego para a gente conseguir. Se o gestor de tráfego não vende estratégia, eu acho muito difícil o cliente se manter contigo. Porque o grande lance da gestão de tráfego é a gente se tornar recorrente. Então, porque o que é a recorrência? Geralmente, o cliente de gestão de tráfego, ele não vai ficar um mês contigo, ele vai ficar 3, 4, 5, um ano contigo. Eu tenho clientes há mais de 3 anos de gestão de tráfego. E o que a gente ganha na recorrência? Então, a gente já conhece cliente, a gente já tem toda a inteligência da conta, a gente já tem todo esse know-how do cliente, a gente já sabe como tratar o cliente já sabe, eu já sei periodicamente quais são as campanhas que eu preciso ativar, o que eu preciso pedir para esse cliente. Então, a gente ganha muito na inteligência quando a gente tem clientes a longo prazo. Quando a gente trabalha só por campanha, eu vou cobrar R$ 200 a campanha do cliente. Acaba que o cliente vai ficar 1, 2 meses contigo e vai embora. Porque ele não entende que ele precisa de uma estratégia. E para a gente conseguir subir de nível do gestor de tráfego iniciante para o gestor de tráfego profissional, a gente precisa romper a barreira da estratégia. Né? Não é simplesmente, tu é uma hamburgueria, tá? Vamos fazer então uma campanha de WhatsApp. Tu é uma clínica de, sei lá, fisioterapia, vamos fazer uma campanha de WhatsApp. Ou, de repente, tu tem um site, vamos fazer uma campanha de conversão. Não é só isso, a gestão de tráfego. Né? A gestão de tráfego, a gente precisa... É muita coisa. A gente precisa pensar no brand do cliente, rodar video view do cliente, para a gente trabalhar a marca desse cliente, para a gente depois finalizar com uma campanha de conversão. Então, é muito complexo, né? A gente trabalhar somente a estratégia. Se for teu primeiro cliente, se for, assim, tá aí bem iniciando e tá com medo, cobra por campanha inicialmente, porque se tu for ver, por exemplo, as minhas campanhas geralmente depende muito, mas no mínimo eu tenho sempre 3 campanhas ativas no gerenciador de anúncios do Facebook Ads. Sempre, no mínimo 3 campanhas. Uma campanha de vídeo, uma campanha de engajamento e uma campanha de uma conversão. Campanha de conversão é a campanha que a gente sempre tem que ter dentro do gerenciador de anúncios, para a gente otimizar a inteligência dentro do gerenciador de anúncios. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha por campanha, por exemplo, tu vai cobrar R$ 200 por campanha. O cliente vai cobrar, sei lá, vai ter no mínimo 3, tem que cobrar 600, se torna caro, né? E ele não agrega valor nas tuas campanhas. Então, a minha sugestão é tu trabalhar um fixo desse cliente. E aí, por exemplo, Dani, eu acho que R$ 500, eu estou inseguro quanto cobrar R$ 500. Não sei se tu participou no início da nossa conversa, mas eu estava falando aqui para eles. A gente tem que ver qual é o valor do meu trabalho, qual é o valor da tua hora, qual é o valor que tu vai entregar para esse cliente. Eu vou entregar muito valor para esse cliente. Então, tu cobra, tu se torna firme na precificação, na apresentação da tua precificação, e a partir daí é que tu cobra o teu valor. Eu não tenho como te dizer assim, cobra 50, cobra 1.000, cobra 5.000. Isso é o teu valor, é a hora do teu trabalho. Então, é só você que consegue precificar o teu trabalho. Mas, quando tu consegue entender, né, qual é o valor do seu trabalho, fica muito mais fácil de tu precificar. E mais uma vez, levantando a bandeira, vendam estratégia. Não vendam gestão de tráfego com campanhas, vendam estratégia. Se um cliente perguntar para vocês, oi, tudo bem e tal, queria ver o que você vende, como é que é os teus pacotes. Aí vocês não falam, eu não tenho pacote, eu vendo estratégia. É assim que a gente ganha o cliente, porque, primeiro, ele vai te olhar com outros olhos.
Eu vendo estratégia para te gerar resultado. É essa frase que vocês têm que ver, ó. Que massa. Ó. Estratégia para gerar... Não, é eu vendo, né? Ó, louca. Eu vendo estratégia para gerar resultado. Gestor de tráfego não tem pacote. Eu não faço pacote para gestor de tráfego. Eu sento com o cliente, entendo quais são as demandas dele, entendo quais são as necessidades, qual é a meta que ele tem como gestor, com a expectativa dele, eu como gestora de tráfego do negócio dele, e eu digo, eu vendo a estratégia para gerar o teu resultado. Então, você tem que prometer o resultado, né? A pacote 1, pacote 2, pacote 3, o cliente nem entende, ele nem vai saber entender, geralmente, definir qual é o pacote ideal para ele. Então, é vocês que são os responsáveis por indicar qual é a melhor estratégia e o que melhor vai suprir a necessidade desse cliente. Caso contrário, não vai surtir efeito nenhum. E aí vocês precisam, porque a partir do momento que vocês se posicionam vendendo estratégia para o cliente, vocês agregam valor para vocês. E aí a tendência desse cliente te indicar para outros clientes também é muito maior. Respondido, Guilherme? Respondido, Dani. Muito obrigado, Dani. Você abriu uma luz na minha mente aqui, né? O quê? A voz travou. Você abriu uma luz assim na porta. Saiu uma luz da porta. Ai, que bom. Aí, o pessoal, olha, vocês me marcam nesses stories. Vocês fazem os stories da nossa aula e me marcam, porque a gente precisa gerar engajamento, né? Porque o pessoal da comunidade quase não assiste a nossa aula. Vocês me marcam lá para eles verem que vocês estão participando na nossa aula. Beleza? Então, aqui a gente já falou outro ponto da precificação, tá? Não envie PDF dos valores. Não envie antes de fazer uma reunião. Por que, Dani? Hã? Por que não posso enviar gente do céu? Por que eu não posso enviar a precificação? Então, agora eu vou explicar para vocês. Com um exemplo de hoje de manhã, inclusive. Eu estou buscando uma empresa para fazer uma cortina aqui para minha casa. Eu preciso fazer uma cortina sob medida para minha sala. E aí eu entrei no Google, né, como boa gestora de tráfego, entrei no Google, botei as palavras-chave, cortinas no meu bairro. E aí eu encontrei algumas empresas de cortinas aqui no meu bairro. Enviei, acho que uns 4 orçamentos, pedi 4 orçamentos via WhatsApp para eles. O atendimento foi ótimo, outro atendimento mais ou menos, e teve um que... E eles me mandaram tudo em PDF, a apresentação os orçamentos das cortinas. Tudo por PDF. Sem conexão, sem nada, tá? Tá certo que é um produto, né? Não é um serviço, mas é um produto. Porém, eu só olhei o valor do preço. Eu não vi se o valor menor tinha o melhor acabamento, se o melhor tecido era do menor valor. Eu só vi assim, teve um que o valor era muito alto, já descartei de início, nem parei de conversar com a pessoa. Aí um outro, o valor era mais baixo, eu achei legal. E tinha um intermediário que eu disse, esse daí não, vou pegar o valor mais baixo. O que acontece? Se essa pessoa já está prospectando outros gestores de tráfego, que pode acontecer, ele vai, de repente, pegar pelo valor intermediário mais baixo. Se o teu tiver um pouquinho mais alto, ele nem vai bater conversa contigo, nem bater uma conversa contigo. Ele simplesmente vai te descartar. Quando tu manda um PDF via WhatsApp, via o inbox do Instagram, o que vai acontecer? Ele provavelmente vai ler, ele vai ver somente o valor monetário da tua proposta e ele não vai ver o valor, né, da tua estratégia, dos teus resultados. O que tu vai poder proporcionar para ele.
pode ser o orçamento mais lindo, mais incrível da vida de vocês. Se tu não conseguir marcar uma reunião com esse cliente, é muito difícil dele... Assim, pode ser que ele consiga conversar contigo e tu marcar uma reunião? Sim. Mas as chances de tu não conseguir agregar valor para ele ou ele achar caro o teu produto é muito grande. Então, qual é a minha dica para vocês? Sempre, quando vocês forem abordar um cliente, façam um meet com ele. Por quê? Levando em consideração que vocês estão vendendo uma estratégia para gerar resultado para esse cliente. Então, tu vai dizer para ele, então, eu não tenho um pacote para te apresentar. Primeiro, eu preciso entender a tua demanda, as tuas necessidades, eu quero entender o teu negócio, para a partir daí eu conseguir gerar resultado para ti. Vamos conversar? Abre um meet com ele, tu já vai saber os teus valores, né? Conversa com ele, vai conversando, vai desenvolvendo, vai perguntando se ele já fez gestão de tráfego, se ele não fez, se ele tem algum social media, como é que funcionariam os criativos, qual a expectativa dele com a gestão de tráfego. Se ele não sabe o que é gestão de tráfego, você explica para ele nessa conversa e vai conversando, trocando uma ideia. E aí, no final, diz, então, a partir do que tu me falou, acho que a gente consegue, de repente, gerar uma receita X, tu consegue, talvez, traçar uma meta, se tu tem expertise naquele nicho, né? Por exemplo, quando eu sento para conversar com algum cliente de odontologia, que é a minha maior expertise, clínicas odontológicas de captação de pacientes, que é o que eu mais domino, eu já sento com o cliente para conversar, inclusive eu já tenho métricas, inclusive, para apresentar para o cliente. O custo de lead desse cliente é tal, talvez tu tenha que investir tal, e o meu custo para eu conseguir te gerar resultado, a partir da minha expertise, a partir do meu conhecimento é tal. E aí o cliente vai ser bombardeado de informação. Aí tu vai me perguntar, pô, Dani, mas eu não tenho portfólio, não tenho, de repente, conhecimento naquele determinada área. Não tem problema. O que tu pode apresentar nessa reunião com o cliente? Tu pode abrir a biblioteca de anúncios, que todo mundo pode fazer, e começa a debriefar ali todos os anúncios daquele nicho. Monta uma apresentação bonitona, com todo o criativos legais que podem, e apresenta para esse cliente, para o teu nicho, tu pode fazer isso. Aqui a gente pode trabalhar uma localização, uma geolocalização nesse nicho, se for um negócio local. Se for um infoproduto, tu também pode pegar alguns criativos que tu pode apresentar para eles. Tu pode pegar cases, se tu tiver de outros clientes, né? Pode ser de outros nichos que tu já tenha trabalhado. Também é possível apresentar na precificação, né, nessa reunião de precificação. Por isso que eu levanto a bandeira de não mandar o PDF para o cliente. Porque imagina, olha tudo que tu pode apresentar para o cliente numa apresentação, e aí tu manda um PDFzinho, meio água de salsicha, ali, que talvez ele não te conheça, talvez ele não interaja contigo, e não feche, né? Então, se tu tem esse conhecimento, se tu se garante, né? Eu sempre digo, se tu tá estudando, se tu tá aí no campo de batalha estudando e trazendo resultado, e mesmo que esteja meio ruim essas campanhas, mas que tu tá buscando ser melhor e ter melhor performance, cara, tu tem competência para fazer uma reunião e conseguir fechar com esse cliente. Mas numa conversa é muito mais fácil do que um PDF frio, né? Então, esse é a minha justificativa de não enviar PDF. Lógico, depois que eu terminei a reunião, o cliente vai dizer, será que tu não tem como me mandar um PDF, um escritinho, tudo por escrito? Não tem problema, aí tu envia. Porque ele já quebrou o gelo contigo, ele já te conhece, né? Ele já entendeu quem é tu, qual é o teu posicionamento, o que tu quer trazer de novo para o negócio dele. Então, isso é a grande sacada, de não entregar logo de cara, né? Porque quando tu envia o teu preço, é o teu preço monetário, e não o teu preço real, né, como profissional. Então, é por isso que eu digo para vocês, né, que não pode realmente trabalhar com PDF, com coisas frias. Conecta com esse cliente, faça ele se envolver com o teu negócio, que a partir daí, tenho certeza que se ele não fechar contigo, ele vai pensar em fechar contigo se não estiver naquele momento. Porque às vezes o cliente não está no momento de fechamento, principalmente quando a gente está prospectando, né, ativamente. Quando a gente vai atrás desse cliente, pode ser que ele não feche. Porém, ele vai ficar na corda bamba, mostrando que a gente já fez aí um trabalho legal para a gente conseguir. E lembrando, né, cliente que não fechou, mas que passou por uma conversa contigo, ele se torna um lead teu.
Em outro momento, tu pode lhe abordar de novo, perguntar se ele está fazendo gestão de tráfego, se ele, né, começou a fazer, e aí talvez iniciar uma nova conversa. E aí, alguma dúvida? Sim, eu tenho, de novo. Bora lá. Assim, até um pouco, como que eu posso dizer? Eu não enviei no início, mas eu tenho um portfóliozinho meu. Eu posso compartilhar? Pode. Pode? Tá, legal. Tá dando para ver? Tô vendo. Então, eu envio para um cliente, quando a gente não fecha na reunião, eu sempre envio, esse aí é o final da apresentação, né? Uhum. Ela tá bem no final. Eu sempre envio. Será que eu estou fazendo essa prática errada? No final da tua reunião com o cliente. Depois. Não, depois da reunião, vocês podem mandar o que vocês quiserem de PDF, de material para o cliente entender o que ele está fazendo. O que eu não indico é, por exemplo, tu acabou de abordar o cliente, aí qual é o valor? Tu manda o PDF e ele nunca mais te responde. É isso que eu estou Sim. dizendo. Mas, Não assim, entendi. depois é normal, sim, que tu mande esse material para esse cliente, até para ele entender, ter segurança para te contratar, né? Sim. E outra coisa, como vocês podem ver aí, o negócio do plano que você falou antes, Uhum, eu fiz 2 planos, né, no caso. Só que eu sempre, antes de oferecer, assim, a briefagem do cliente eu faço depois que a gente fecha. Mostro os criativos, essas coisas. Mas eu sempre estudo o cliente antes para apresentar qual seria o melhor plano. Ou uhum, seja, eu não dou a opção dele escolher. Eu já falo, ó, no seu caso, por conta disso, disso e isso, esse plano aqui é melhor. Inclusive, tive até uma reunião essa semana e eu falei com o rapaz que, para o nicho dele, como ele é uma pessoa só no escritório, aliás, duas, eles são 2 pessoas, que o plano de 597,90 seria o ideal, e nele eu conseguiria gerenciar até R$ 1.200. uhum. Inclusive, foi até você que me falou, você lembra que eu estava fazendo 399? Sim, aumentou o ticket. Aumentei. Aí, Mesmo assim, ainda está defasado, porque já que tu esse estava cobrando muito barato, né, Matheus? muito, 399. Sorte que tu mora longe, senão ia bater na tua cara. Aí, ainda está defasado, de acordo com a, a fórmula que você passou aqui agora, que eu fiz, ainda está defasado, porque a hora está saindo a R$ 29. Sim. R$ 29 esse plano Good, que é o primeiro plano. Mas aí ele achou pouco, mas eu É, mas, falei com ele. por exemplo, aí é outro ponto que tu pode analisar dentro das suas campanhas. Ok, tu tá vendendo a R$ 29 a tua hora. Mas, por exemplo, se tu botar 1.200 é o teu plano excelência ali, o plano Pro, digamos. Sim. Quanto tempo tu demoraria para trabalhar com esse cliente no mês? Não, super rápido. Eu destinaria 1 hora por dia, ou seja, no mês eu destinaria 20 horas para ele, Então, porque é algo que eu tenho mais familiaridade, eu tenho mais facilidade, né? Então, só que ele é 2 pessoas só, ele não vai conseguir atender esse tanto de gente que vier. no caso desse cliente, tu está trabalhando com a tua hora em R$ 64. É, isso é Então, verdade. Desse então, cliente, sim. nesse cliente, sim. Então, tu tem que sempre ver qual é a demanda desse cliente. É um cliente rápido, é um cliente que vai demandar mais tempo. Quanto mais tempo esse cliente demandar, mais ele tem que investir para conseguir trabalhar, né? Então, se são clientes rápidos, por exemplo, eu estava com uma cliente que me demandava. Uma vez eu fiquei 2 horas e meia com essa cliente, fazendo reunião.
2 horas, assim, ó, e era tipo reunião semanal, tipo de 2 horas, só a reunião, fora o que tinha que executar, fora os áudios que ela me mandar. Tipo, era um cliente que não estava se pagando, né? Então, acabou que eu dei um aviso prévio para ela, que é um outro tema de uma reunião que eu vou fazer uma reunião com vocês. Quando dar o aviso prévio para o cliente? A gente, né? Não o cliente dá pra gente, a gente dá um intimato para o cliente. Porque às vezes não se paga. Então, é importante tu ter essa visão, né? Tu percebe que hoje a gente precificar, a gente, o gestor de tráfego, precificar é muito... Fica muito mais límpido, né? A gente entender a nossa hora de trabalho, quanto tempo esse cliente existe, né? Quanto tempo esse cliente demanda para nós, no nosso tempo, né? A gente tem que saber que a gente tem que precificar a nossa hora, né? Então, é importante vocês terem essa noção, olha, não ficar botando 200, 300, 500 reais aleatoriamente, né? Sem ter algum fomento. Por exemplo, às vezes clientes muito pequenos, assim, que não vai te demandar nenhuma hora no mês, às vezes. Tu pode cobrar barato. Não, eu também uma outra aula que eu quero dar para vocês é sobre a nossa pirâmide de clientes. Então, não ficam querendo buscar clientes muito grandes, só clientes muito grandes. Porque se um cliente muito grande sai, ele pode quebrar a tua pirâmide, né? Ficar toda capenga. Então, quando tu tem clientes de diversos nichos, com diversos níveis, inclusive de investimento, né? Pagando para ti, se torna um negócio muito mais saudável. Então, clientes pequenos, aí, 500 reais, não tem problema ter clientes pequenos de negócio local. Tem clientes de 400. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele tem 3 clientes de 300 reais. Dá R$1.000 para ele no mês, dá tipo quase R$1.000. Dá R$1.000 para ele no mês. De 3 clientes. São 3 clientes extremamente fáceis. Esses clientes não demandam, assim, ó, se dá 1 hora por mês é muito. Eu conheço um que tem 20 clientes de frete, sabe? Que fica parado na praça. Ele cobra R$80 de cada um. 20 freteiros. Então, mas meu Deus do céu, 20 vezes 80? Ele ganha 1.600. Mas e o trabalho que dá? Não, não é muito, porque basta anunciar no Google e a pessoa vai procurar frete aqui perto. Mas tem que otimizar a campanha, né? Não é só jogar no Google e deixar a vida levar. Mas no caso ele só faz isso. Ele ganha R$1.600, coisas... Assim, ó, tem que entender. Tem que entender o que vocês querem para vocês. Sim. Vocês querem escalar e ganhar 10, 15, 20 mil, sei lá? Ou vocês querem ganhar, sei lá, 1.600, R$2.000 e tá top, e é isso aí. Tem que ver o que vocês querem para ele. Se para ele R$1.600, tendo esses 20 clientes, tá top, quem sou eu para julgar, né? Então, tem que ver o que cada um demanda. Um outro ponto que eu também queria trazer para vocês é que, né, a gente precisa entender quais são as nossas necessidades, né? Então, a minha necessidade hoje, no mínimo, é pagar as contas, né? E eu ainda quero viajar para a Europa esse ano. Vou viajar. Então, é a minha necessidade. Para que eu estou trabalhando? A gente sempre, quando eu precifico, eu tinha um cliente, inclusive, que se chamava... não posso falar. Então, eu dei um nome de uma cidade que eu queria conhecer, né? Aí eu dei o nome para essa cidade, o cliente se chamava X. Porque era o cliente que estava me pagando a minha viagem. Então, né, eu estava trocando em forma de serviço, né? Ele estava me pagando, ele nunca soube disso, mas era um cliente que eu peguei justamente para pagar uma determinada viagem, que era o meu propósito naquele momento. Então, quando vocês especificarem, vocês têm que saber qual é o propósito de vocês, né? Qual é o teu propósito, Matheus? Então, minimamente pagar, né, as contas, minimamente isso, e eu pretendo me mudar para Portugal também. Olha só, então, tu tem um propósito, então tu tem que escalar Sim. o teu negócio para atingir o teu propósito. E teu propósito, Thiago? Thiago tá quietinho hoje. Hoje eu tô quietinho. É minha renda principal. E escalar bastante, 10, 15 mil. Então, a gente ter um propósito, né, para motivar. Vamos ajudar o Guilherme, gente. O Guilherme não tem um propósito. O que a gente vai falar pro Guilherme?
que todo mundo tem propósito, não tem, não tem alguém sem causa. Tem que ter um propósito. Se você está trabalhando para quê? Não, porque Por quê? trabalhar sem propósito é muito chato. É. A gente vai parecer aquelas mulas que fica carregando as coisas que você vai andando, não tem propósito nenhum. A partir do momento que a gente não tem propósito, qualquer coisa serve, qualquer momento serve. Então, qualquer dinheiro tá bom, tá bom, e se a gente não tiver um propósito para nos mover, eu acredito muito nisso, não faz sentido nenhum. Então, o meu propósito hoje está quinta-feira, 8h30 quase da noite, aqui conversando com vocês, é eu sentar, inclusive eu estava de pijama até meia hora atrás, porque eu fiz o home office hoje, e eu disse, não, eu vou lá botar minha roupa, me maquiei, para vir conversar com vocês, porque eu tinha um propósito e eu tinha um propósito para cumprir, que era estar aqui com vocês, que era o meu compromisso também. Então, o meu propósito da gente conseguir aqui, tá toda quinta-feira conversando. Semana passada eu não consegui, fiquei super frustrada, né? Que eu tava correndo, não consegui conversar com vocês. Então, esse é o meu propósito, da gente compartilhar conhecimento, da gente conseguir trocar ideia, de eu conseguir ajudar no propósito de vocês, de escalar. Gostei muito que o Matheus aumentou o seu valor de FII mensal aí, né? Foi em dezembro que a gente conversou, né? Foi no Natal. Foi no Natal. Véspera de Natal. Já aumentou o FII mensal, então cada um tem um propósito aqui. Então, Guilherme, corre atrás do teu propósito, que semana que vem eu vou te perguntar qual é o teu propósito. Tem uma semana para pensar. E é tão simples, basta se perguntar por que eu trabalho, né? Hoje, particularmente, eu trabalho pela minha família. Agora, tem um paralelo que a gente pode fazer, por exemplo, imagina aquele rapaz ou aquela moça que está se sentindo sozinho, depressivo, e está querendo arrumar um namorado ou uma namorada para casar, ou seja, para ela ou para ele, qualquer tranqueira serve. Então, acaba que depois lá na frente se dá mal. Na vida é a mesma coisa, a gente tem que ter um propósito, tem que ter uma linha para seguir, tem que ver o que a gente quer realmente. Se você quer, por exemplo, ter uma família, se você quer, por exemplo, igual a mim, eu pretendo fazer uma renda bem bacana para eu e a minha família mudar para Portugal para ter uma qualidade de vida melhor. E é um baita propósito. Inclusive, Lisboa é linda. Lisboa é linda, mas eu sou muito fã do Porto. Ai. O Porto também, eu gosto do Porto, mas ele tudo lindo na Europa, meu Deus. Mas nada... Pode falar. Desculpa, mas nada se compara com o Rio Grande do Sul. Lá é bom demais. É Gramado ali, é bonito. Agora, sei lá. É que eu gosto de história, eu adoro Portugal, né? Então eu sou suspeita. O Guilherme puxou na sua orelha dizendo que tem um propósito. Então compartilha com a gente qual é o teu propósito, Guilherme. Ele botou ali no chat. Deve estar escrevendo. A Ana falou também aqui que vai aumentar o ticket dela. É isso aí, Ana. Fazer a gente aumentar para a gente ganhar mais, porque se a gente ficar ganhando pouquinho, a gente não consegue escalar. Então, é muito mais fácil a gente ter clientes maiores, né? Dando mais dinheiro para a gente do que clientes muito pequenos. Quanto menor foi o nosso ticket, mais clientes a gente precisa ter e mais louco a gente fica. Então a gente tem que ter menos clientes que paguem mais para a gente, né? Então, essa é a minha ideia. Deixa eu ver se eu falei tudo, que eu fiz um cronograma aqui com vocês para eu ver. Eu acho que eu falei tudo na nossa aula. E por último, para a gente finalizar, não façam de graça o primeiro mês, por favor. Por favor, não façam o primeiro mês de graça. Assim, olha, assim, certo, tem vários serviços que fazem, né, o teste grátis e tal. Eu não sou fã, eu nunca fiz primeiro mês grátis, 7 dias grátis. Eu, às vezes, bonificava de certa forma. No início, como eu falei para vocês, eu dava, sei lá, uma campanha extra, porque eu cobrei por campanha já. Então, antes eu cobrava por campanha, tipo, nada a ver. E aí eu disse, eu te bonifico com uma campanha extra,
E aí eu bonificava, mas eu sempre cobrei. Porque a partir do momento que tu não cobra, o cliente não te valoriza. É que nem quando tu tem 2 produtos, um muito caro e um muito barato. Tu vai olhar e vai dizer assim, o baratinho deve ser uma porcaria, não deve ser nada. Então, eles não te valorizam, né? O caro fica naquele pedestal e o baratinho fica, é uma porcaria, vou usar isso aqui só para ver se vai dar resultado. Então, eu sugiro que vocês não façam o primeiro mês de graça, que vocês não enviem um PDF, mas falem com esse cliente, façam uma reunião, apresentem, né, quem é você, quais são os resultados que você pode obter com ele, se posicionem como gestor de tráfego, vocês são gestores de tráfego. Então, a partir do momento que vocês se posicionam como gestores de tráfego, como profissionais, né, façam isso que eu tenho certeza que vocês vão começar a colher bons resultados. E aí o cliente vai ficar até com vergonha quando vocês se posicionarem como profissionais em pedir desconto, em pedir 30 dias grátis. Eu não lembro se eu já contei essa história para vocês, mas eu tenho um cliente que é comércio local, ele é um restaurante, e ele me mandou para ele, e ele falou, não, Dani, ele é um ex-cliente meu, ele identificou em ato um ano, e aí, Dani, eu me mudei agora, eu sempre conto uma história triste, caro, mas sim, não tava caro, comércio local, né, vocês que são gestores sabem, era comércio local, e eu disse, não, aí ele começou a pedir muito desconto, eu disse, olha, pra caramba, entendo que talvez tu não tenha dinheiro, mas ele tem valor. Se tu não tem condição de pagar esse valor, de repente indicar um outro gestor de tráfego que possa te atender a tua demanda, mas eu não consigo fazer esse valor, porque eu falei, eu acho um desrespeito tu tentar reduzir tanto esse meu valor pelo tanto que eu estudei. Eu posicionei quanto ao meu valor, não somente monetário, e assim, o valor já era baixo que eu tinha feito para ele, porque ele já era um ex-cliente, ele queria baixar ainda mais. E aí ele não me respondeu no WhatsApp. Isso foi uma quinta. Na segunda-feira, ele me mandou um WhatsApp perguntando qual era o meu PIX. Então, a gente tem que se posicionar, né? Porque se a gente pegar e dizer assim, não, a gente às vezes fica ansioso por fechar o cliente, às vezes é realmente um cliente bom, mas às vezes não compensa, porque aí o cliente, se ele já está se posicionando e te desvalorizando, né, inicialmente, tu imagina depois, né? E muitas vezes acaba que às vezes a gente não consegue trazer resultado para o cliente do jeito que ele gostaria, né? Porque tem uns meio iludidos achando que vão só botar dinheiro na plataforma, a gente vai ter resultado, não é assim que funciona. Então, se inicialmente vocês não se posicionarem como profissionais, mostrando o valor, o conhecimento que vocês têm, a tendência das coisas ficarem cada vez piores são terríveis. Então, a minha última dica aqui para vocês é se posicionem como profissionais, gestores de tráfego profissionais, mesmo que vocês tenham pouco tempo de mercado, mesmo que vocês estejam um pouco com medo, às vezes, de fazer reuniões e tal. O cliente não sabe que você está com medo, não sabe quanto tempo você está de mercado, né? Seja honesto com ele, mas se posicionem como profissionais. Eu acho que é isso que o mercado está buscando. Tem muito amador no mercado, e quando eu falo amador, não é de forma pejorativa, porque eu também já fui uma amadora, mas eu digo que são amadores que só estão buscando dinheiro. Já peguei contas todas extraviadas de gestão, de gerenciador de anúncios, de Google Ads. Então, assim, sejam gestores de tráfego responsáveis, sabe, de se posicionar como profissionais, que, ok, é uma troca, vocês estão recebendo dinheiro e o cliente está recebendo o retorno do trabalho de vocês, mas se posicionem como gestores de tráfego profissionais. Então, o mercado está cada vez mais peneirando os amadores e responsáveis que fazem a qualquer custo subir uma campanha, a qualquer custo ter um cliente, e está peneirando, está cada vez mais afunilando. Então, a partir do momento que vocês se posicionem como profissionais, gestores de tráfego profissionais, eu tenho certeza que o mercado vai absorver vocês, e o mercado é gigante, é muito, 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 e tem pouquíssimos profissionais qualificados para atender a demanda. Então, esse é meu último recado para vocês. Ficou com alguma dúvida, pessoal?
Eu acho que ficou várias, mas eu não vou ficar falando muito, não. Bora, fala, esse é o momento das dúvidas. Uma só. Aí, com rapidinho, a gente fecha. Quanto à consultoria, você já fez? E consultoria que eu falo assim, tem pessoas que procuram a gente só para ver como é que tá a questão do gerenciador de anúncio, ensinar essas coisas. O Sobral deu até uma live há pouco tempo, eu até baixei ela, assim, eu não gosto de ficar baixando, mas eu até baixei ela porque é muito interessante. Mas na prática, é muito complicado isso. Você já fez, e um valor que talvez poderia ser feito. Matheus, que bom que tu fez essa pergunta, porque estava nos meus tópicos e eu esqueci de falar. Porque além dos serviços como gestores de tráfego que a gente pode trabalhar, que são negócios locais em produtos, o gestor de tráfego também consegue escalar através de mentorias e de consultorias. Hoje, por exemplo, a minha esteira de produtos qual é? Hoje eu tenho a profissão, né, gestão de tráfego com gerenciamento de tráfego de campo de clientes, que eu faço o gerenciamento. Hoje eu estou com em torno de 15, 16 clientes fazendo o gerenciamento, tá? Eu tenho também consultorias, eu faço tanto consultoria para gestor de tráfego, quanto consultoria para empresas. Então, aí é um outro viés de trabalho. Para empresas, inclusive eu tenho um cliente ativo hoje, é uma provedora de internet, que investe pra caramba em tráfego pago. Muito dinheiro mesmo, tipo, mais de 30 mil. Muito dinheiro. E a agência que ela trabalhava, a agência que estava trabalhando com ela não deu acesso para eles de campanhas, tanto de Facebook Ads quanto de Google Ads. Eles não tinham campanha, tipo, eles estavam investindo na grana e a empresa não tinha acesso ao Facebook Ads e nem ao Google Ads, eles falaram que era da empresa. Então, ela rompeu com eles e hoje eu presto consultoria. Como é que funciona a minha consultoria? Eu trabalho 2 vezes a cada 15 dias com ela, que a gente abre o gerenciador e conversa sobre as campanhas. E também, em relação eu faço suporte via WhatsApp. Então, as gurias do marketing, que tem uma equipe com eles lá, me manda print falando, Dani, essa métrica, como é que tá? Eu tenho acesso ao gerenciador deles, e aí eu escrevo via WhatsApp. Então, eu dou, tipo, uma consultoria, realmente, a cada 15 dias a gente se encontra, faz reuniões semanais, a cada 15 dias, e mais o suporte via WhatsApp, que é um estilo de consultoria. Outro tipo de consultoria é para o gestor de tráfego, que o gestor de tráfego vem, né, extremamente cru para mim, e aí eu faço todo um escopo de trabalho com ele, deixo ele sai do amadorismo e vai para o profissional. Aí eu converso com ele sobre processo de trabalho, compartilho com ele os meus processos de trabalho diários e internos que eu tenho, tanto com os meus clientes, quanto também na agência que eu trabalho, porque na agência que eu trabalho a gente está com quase 30 clientes. Então, a gente tem um escopo, né, de trabalho, a gente tem equipe, então eu consigo trazer esse cenário também para a mentoria. No caso, esse é uma consultoria. E aí eu também tenho, né, que é mais um serviço que eu tenho, são a mentoria em grupo, que inclusive eu abri carrinho semana passada, e eu tô com uma turma de mentoria em grupo, que também eu levo do ponto A ao ponto B. Então, tu percebe que gestor de tráfego a gente consegue abrir muitas frentes. Mentoria, geralmente, é quando a gente tem mais tempo, assim, né, mais estrada de chão, que a gente consegue trazer mais recursos de coisas do dia a dia. Uma consultoria, vocês são capazes de fazer. Então, principalmente, por exemplo, comércio local. O cliente, quando eu indico mentoria para os clientes de consultoria de empresas, quando o cliente não tem condição de pagar o meu FII mensal. O cliente chega, eu dou meu FII mensal e ele, não, esse não tem como trabalhar e tal, Dani, o valor que eu quero investir não é esse. Não tem problema nenhum. Eu indico a consultoria para ele, ó, a gente trabalha, eu tenho consultorias de 1 mês, né, 5 encontros no mês, eu tenho consultoria de 10 encontros no mês, 10 encontros por 2 meses, tenho consultorias de 6 meses, outras de 1 ano, depende muito do pacote. Principalmente comércio local, em 1 mês tu consegue resolver o problema do cliente. Então, tu pode vender uma consultoria de 1 mês. O que tu tem que pensar? FII mensal, tu ganha na recorrência, né? Então, tu botou ali R$500 no FII mensal.
Numa consultoria de um mês, que tu vai te demandar aí, de repente, 2 encontros, 3 encontros mensais, tu pode cobrar dele R$1.000, 1.500, por aí. Que aí, e aí, outra dica, ó, isso aqui eu não devia nem estar falando para vocês que eu falo na minha mentoria. Para vocês trabalharem em consultoria, o que eu faço? Porque às vezes o cliente não tem grana na recorrência ali para pagar, né? Eu tenho a minha conta no Kivify, que pode ser Kivify, pode ser Hotmart, pode ser a Eduz. Vocês têm a modalidade consultoria e o cliente pode parcelar em até 12 vezes a consultoria com vocês e vocês ganham o dinheiro. Ele não precisa pagar no Pix. Então, é outra possibilidade que vocês têm como para vender a consultoria. Então, o cliente não tem grana para pagar o FII mensal, mas ele tem a consultoria. Aí, tu já oferece os 12 vezes, parcelamento em 12 vezes, e aí ele fecha contigo. Que bacana. Nossa, arrebentou. Eu nem devia falar para vocês. Isso aí é um módulo lá. Mas é isso aí. Então, vocês conseguem ter recorrência, trabalhar várias frentes do trabalho de vocês com consultoria, com mentoria, com... Então, assim, são vários desafios, né? Então, tem o desafio da mentoria, porque não é tu que está mexendo na campanha, é o cliente, né? O cliente ali da consultoria está mexendo na campanha. Eu, por exemplo, hoje, a guria da consultoria me mandou várias mensagens o dia inteiro. Esse suporte, por isso que eu cobro bem dela, porque esse suporte eu dou, todo dia eu mandando mensagem. Eu não estou com a campanha ativa, tendo a possibilidade de estar ali mexendo na campanha, mas eu estou sempre ali falando com ela, e isso ajuda também. Então, vocês podem trabalhar várias frentes, gerar negócio para vocês e comunicar isso para o cliente. Então, a minha dica aqui para vocês é, se o cliente não tem grana para pagar um FII mensal, não tem problema. Tenta atacar uma consultoria em 12 vezes, que geralmente eles fecham. Respondido, Matheus? Respondido. Mas agora a última dúvida da última. Mas isso aqui é um pouco confidencial, assim, mas só para nós mesmos. Uhum. Mas o pessoal do YouTube vai também estar no YouTube, ver, né? Não sei se tu sabe que essa aula vai estar no YouTube, né? É porque eu tenho MEI, né? Uhum. E eu tô com medo de estourar. Uhum. Você acha que deve passar para Simples? O Simples cobra pesado. Se eu não me engano, é 15%, 12%. 12. Sugiro tu entrar. Oi? Tem uma modalidade lá que é 12%. 12, né? Mas, assim, Matheus, o que eu te sugiro? Entre em contato. Eu acho que, inclusive, eu tenho um contato de um contador, para pelo menos tu fazer uma consultoria, falar com ele, porque eu não sou contadora, então questão tributária para mim é um pouco mais complexa. Tu entrar em contato com ele e ver as possibilidades para ti, né, de geração de nota, de como é que funciona isso para ti conseguir, né, ter melhor uma informação melhor. Deu para escutar. Deu para escutar. Né? Ah, então tá bom. Então eu indico tu falar em contato com... Se quiser me chamar ali no WhatsApp... Agora travou mesmo. Agora perdemos. E eu... Agora foi embora. Deve ser a chuva. Não tá chovendo. Eu pensei que tinha perdido a gravação. Eu falei, eu não parava. Sempre encerro louca. Então, gente, muito obrigada pela participação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Ai, que horror. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero ter ajudado muito. E até semana que vem. Beijo!
Valeu, tchau, tchau.